Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Mais Consciência, por favor. olá Suelen, mais consciência dessa semana, muito bem acompanhada. Com certeza. Estamos aqui com um convidado bem especial. Todos os nossos convidados são escolhidos a dedo, né? Sim. Pessoas que já estão se desenvolvendo na liderança e que são contribuição para a gente, porque a gente quer aprender, e para você que está aí nos ouvindo também. Então, hoje estamos aqui com o Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito bom dia, muito dia. obrigado pelo convite, né? No começo foi um sustinho, depois a gente vai se acostumando com a ideia e trabalhando internamente, né, para o momento, mas eu estou bem contente de poder estar aqui com vocês, de compartilhar, né, o que a gente vem aprendendo durante esse período todo, né, de liderança, à frente de muitas equipes e de situações, inclusive, diferentes, e é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir de alguma maneira. Muito bom. O Bruno lidera equipes em ambientes de alta performance e une tecnologia, processos e pessoas. Então, essa conversa vai ser incrível. Um olhar muito consciente para a liderança. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo com muitos insights. É isso aí. Então, conta um pouquinho pra gente, Bruno, da tua trajetória, né? Quem é o Bruno para quem está aí nos escutando? Legal. A minha trajetória, ela é curta, mas é longa, né? Apesar de ser de idade uma pessoa razoavelmente nova, pelo menos eu me acho novo, né? Jovem. Não me acho tão velho. Jovem para ser velho e velho para ser jovem. Mas ela começou há bastante tempo, e inclusive ali no finalzinho da adolescência para a juventude, né? Quando eu me voluntariei para servir a escola de oficiais. Então, ali que começou, mesmo sem eu saber, na verdade, e muito em relação à liderança, apesar de que antes disso, de alguma maneira, eu já fazia isso dentro de um contexto da igreja, onde eu participo, através da música e com bandas, né? Mas, assim, estar exposto de maneira mais oficialmente falando, vamos dizer assim, né? Foi nesse momento. Então, eu me lembro também que eu tinha muita dificuldade até de falar em público, e esse momento ali desse ano de serviço obrigatório foi bem importante para mim, né? Foi algo que me ajudou muito. E eu me lembro muito bem de uma surpresa que eu tive, que a gente passa por um período no início, né? É o período de formação inicial, formação básica. E aí a gente voltou do primeiro acampamento e eu recebi uma homenagem Olha por só. ter sido líder, né, do grupo, do pelotão durante aquele treinamento. E para mim foi uma surpresa, porque para mim eu não fiz nada, eu simplesmente fui junto com a turma para o acampamento e lá a gente fez um monte de atividades, né? E aí eu recebi lá um prêmio, né? Era uma faca, se eu não me engano, que tinha uma inscrição na faca mencionando isso, né? Destaque do primeiro acampamento em relação a questões de liderança e tudo mais. Então lá foi assim o primeiro start que assim, Que legal, poxa, né? eu nem sei do que esses caras estão falando ainda, né? Ou seja, uma habilidade inata, né? A Sim, é liderança muito como curioso. parte de si. Porque a vida vai conduzindo e o verdadeiro líder ele vai se mostrando, né? Normalmente, Isso aí, vai naturalmente. conhecendo, né? Isso foi muito legal, assim, porque foi algo que, para mim, apesar de, como eu falei um pouco antes, já estar mais ou menos, né, nesse contexto, inclusive de pessoas me convidando dentro lá do processo de música na igreja, nunca tinha dado o estalo, né? E ali foi onde me deu. E aí, depois desse momento, então, começou a coisa a desenrolar, né? Então, continuou, inclusive, dentro do contexto da igreja, e depois começou a vir para a vida profissional também, quando eu saí, né, do serviço militar obrigatório. Então eu comecei liderando pequenas equipes, aí depois essa equipe foi aumentando um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então começou com uma equipe de 2, 3 pessoas, por exemplo, né, na minha vida profissional, e depois isso foi aumentando para 20, para 30. E hoje já tem uma equipe com mais de 100 pessoas, né? Um crescimento Ah, exponencial. bem legal, assim. Então, essa é um pouquinho da minha história na parte de liderança, né?
E quem eu sou um ser humano normal, como todos os outros, cheio de problemas, cheio de falha, né? Cheio de coisa para consertar. Busca É, desenvolvimento todo dia. e aprendendo, assim, todo dia um pouquinho mais, aprendendo sobre a minha própria pessoa, né? Sobre os outros, mas eu acho que um pouco mais sobre eu mesmo do que os outros, porque talvez seja um pouco mais sobre isso, na verdade, né? E isso tem sido bastante bacana, né? E sou uma pessoa normal, por quê? Porque eu tenho sentimentos, emoções, tenho. Como é que é o nome das ligações lá? As Neurais, as sinapses nervo. acontecem igual a todo mundo, né? Em condições normais, obviamente, né? E me considero um ser humano em condições normais para aprender, né? E poder, de alguma maneira, contribuir com a vida dos outros, né? E tenho uma família muito linda, que eu acho muito linda, né? Que legal. Uma família, tenho 3 filhos, minha esposa, Uhum. e aprendemos também muito um com os outros, né? E essa questão da liderança também acontece dentro de casa. Com certeza. É bem interessante, porque deles eu já ouvi relatos também em relação a isso, né? Do incentivo, do cobrar, do acompanhar, De ser apoio, né? isso, de não deixá-los desistir, né? Uhum. Assim, não, tenta de novo, vai lá, vai funcionar. Uhum. Talvez a primeira vez não deu certo, mas a segunda pode dar, ou a terceira, Uhum. ou talvez tu vai ter que tentar mais vezes, ou treinar mais vezes até chegar lá, né? É muito curioso, porque a gente justamente nessa temporada do podcast, a gente está falando que liderança não é cargo, é posicionamento. E a gente, antes de liderar equipes, a gente lidera a gente mesmo, como tu falou, né? Pensamentos, emoções, eu sou um ser humano. A gente lidera a nossa vida, a nossa família. Então, a liderança, ela vai só se expandindo, né? E tu também já percebeu isso em ti. Na tua fala, a gente nota isso Nitidamente. também, né? É isso mesmo. Se prestar um pouquinho de atenção, né? Não precisa prestar muito, se prestar um pouquinho de atenção, tu já começa a perceber isso, né? E quanto mais próxima a liderança, mais difícil eu acredito que ela seja, porque para os próximos, para as pessoas próximas, a gente tem que ser sempre um pouco a mais, né? Então, o líder de família, a liderança de casa, a liderança, ela ou quando você tem uma empresa familiar e você tem um cargo de liderança também é muito desafiador, porque costuma se ouvir que os próximos não são tão bons quanto os distantes, né? E aí eu falo, mas às vezes os nossos próximos também não são tão bons para nós, então é um caminho que a gente aí mostra assim. inteiramente a nossa humanidade, né? Uhum. E tem-se aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Quem disse que é assim? Não precisa necessariamente ser assim, é uma crença. Porque se de verdade tu lidera a ti mesmo, a tua vida, a tua casa, a tua família, tu é o melhor líder lá O fora. resto é consequência, né? Isso, não tem como tu ser algo lá fora em discrepância do que tu é dentro. As atitudes falam muito mais alto, né? E essa questão da liderança interna, né? Falando do contexto até familiar agora, né? Ela é muito mais desafiadora. E justamente por isso, porque eles te conhecem de verdade, né? Não que os outros não te conhecem, mas eles conhecem muitas vezes algumas máscaras que tu tem, Sim. as situações onde é que tu tá exposto, que não são as mesmas, né? Onde tu é despido realmente daquilo que tu, dentro do contexto familiar, né? Daquilo que talvez tu em alguns outros ambientes tu faz, ou às vezes até sem perceber, né? Sim. E em casa tu és aquilo que tu és. Tu tá no teu estado de vulnerabilidade, Isso, né? muito mais exposto, né? E a partir do momento que tu percebe isso, que muitas vezes também tem muito a ver com a questão da liderança, né? Onde tem a necessidade da questão do perdão, do ouvir, do pedir perdão e dizer assim, poxa, desculpa, né? Que talvez eu pensei isso, ou falei isso, ou de alguma maneira eu coloquei alguma situação sem entender muito bem o contexto. Eu trouxe de alguma maneira que talvez eu não percebi muito bem antes. E aí tu aprende sobre isso em casa, né? Que talvez é uma boa escola. Inclusive tem muita coisa que aconteceu na minha vida de ouvir da minha própria família, né? Que me colocou muito para pensar, para depois isso ir trabalhando e acabar virando impacto também na minha vida profissional, social, com outras pessoas, né? E isso é muito bacana, porque daí tu vai percebendo que também lá fora tu pode estar um pouco vulnerável. Isso não é um problema necessariamente, né? Não precisa ter medo disso, Isso, né? tu ser um ser humano é bom, na verdade te ajuda. Sim. Tu não precisa ficar com as máscaras, tu pode e deves tirá-las, né? Por quê? Porque daí o outro percebe em ti um ser humano normal, como eu falei no começo, né? Que também erra, que também falha, que também tem segunda chance, que, enfim. Que também reconhece, sabe pedir perdão, né? Isso. E é assim que daí, de verdade, a liderança se sustenta lá fora.
né? Porque é algo que tu só transborda de ti. Isso. Quando tu não és aquilo na tua essência, tu não és aquilo no teu dia a dia, tu tenta sustentar algo lá fora que é completamente discrepante, aquilo dura pouco É tempo. pesado. É pesado, porque pesado, tu é. justamente está colocando uma máscara e não tem como, não se sustenta porque não conecta com o outro, né? Não humaniza a relação. Não é natural, né? Não flui, né? Na verdade, né? Não flui de maneira natural, né? É, uma das coisas muito legais que tem aí na tua presença nesse podcast é justamente unir a área técnica da liderança, né? Não é, até antes de iniciarmos, conversávamos sobre isso, que chama atenção, né? A gente ter hoje um entrevistado formado numa engenharia, não estando aqui só pela sua liderança, mas pela sua habilidade em formar líderes, né? Pela sua alta capacidade de movimentar pessoas, porque existe a liderança imposta, quando alguém chega e diz que você vai ser líder, e existe a liderança adquirida. E essa liderança adquirida, porque as pessoas se espelham em você e se movimentam como você, isso é incrível. Então, Bruno, conta para nós como é num ambiente altamente técnico, que você vem dessa área, onde processos, onde eficiência, onde excelência, Outros engenheiros. outros inclusive, né? engenheiros, onde a alta performance é É um cobrada, né? caminho a ser percorrido. Como esse lado humano, assim, tão forte em ti? Conta aí um pouquinho para nós dessa Olha, experiência. eu vou tentar compartilhar, né? Porque tem coisa que a gente vai cada vez mais conhecendo dentro de si mesmo, né? Eu vou trabalhar talvez em duas frentes, né? Em relação a essa parte técnica, inclusive. Porque ela começou talvez um pouco antes, lá na música. Eu, quando era menor ou criança, eu não sabia tocar nenhum instrumento musical. E os meus irmãos, nós somos em 4, né? O meu irmão mais velho, o meu irmão, a minha irmã, aí depois vem mais um irmão e eu sou o mais novo, sou o caçula. Então todos eles aprenderam a tocar violão. Um dos meus irmãos, inclusive, tocava instrumento de sopro, saxofone, piano, fez aula com professores muito bons em Blumenau, onde a gente mora. E eu olhei um dia para minha irmã e fiquei com uma invejinha boa, né? E aí eu decidi que eu queria aprender. Aí eu aprendi muito rápido, né? A tocar violão no começo. E depois eu fui desenvolvendo isso, estudando sozinho. Então, talvez ali nasceu uma parte técnica, né, voltada para música, onde eu me lembro de passar às vezes à noite. Daí depois eu aprendi a tocar guitarra, né? Então, com a guitarra eu conseguia tocar desligado, que não fazia muito barulho. Então, às vezes eu deitava na minha cama, ficava com a guitarra apoiada em mim, tocando bem baixinho ali, onde só eu conseguia ouvir. E às vezes ficava à noite ali, ia dormir tarde, né? E com isso eu fui desenvolvendo uma habilidade técnica muito forte na música. E isso me levou para o contexto banda, né? E aí lá, com isso, eu comecei a desenvolver, sem perceber no início, como eu comentei, a parte um pouco da liderança e, de maneira sem perceber também, uma interação com outros músicos que eram muito bons no contexto onde eu estava inserido nesse momento. E aí isso foi começando a criar uma relação de respeito, de confiança, de dar sugestão, de receber, enfim, de aquele Um grande negócio que vai aprendizado. acontecendo ali e tu nem percebe muitas vezes, né? E depois isso veio para a vida profissional também. Quando eu comecei a minha graduação, eu era bolsista do laboratório de alta tensão da universidade. E aí lá eu estava em contato muito com o pessoal técnico realmente, professores, o pessoal que era bolsista. E aí ali também eu fui devagarzinho agregando conhecimento, instrução realmente, né? E também, mesmo esquema, né? Começa a dar uma sugestão aqui, troca uma ideia ali. Eu li um livro lá, mas eu li tal coisa lá que diz diferente. Assim, verdade, então vamos dar uma olhada também. E assim foi conquistando, vamos dizer, né? Eu não sei se essa palavra, né? Mas assim, vamos dizer que conquistando essa confiança e essa abertura de diálogo com quem é de um nível técnico mais elevado, né? E isso depois foi continuando também nas empresas onde eu passei. Inclusive na empresa atual, né? Mesmo tendo vindo de um ramo muito parecido, aonde eu trabalho hoje, eu comecei meio que do zero, porque é um produto semelhante, mas uma tecnologia totalmente diferente. E aí eu precisei passar por um período longo de aprendizado, de entender, enfim, né? Toda aquela curva de aprendizado que tu olha lá assim, isso vai demorar, né? Foram alguns anos. Até chegar ao ponto de poder, tecnicamente, inclusive, discutir e conversar sobre assuntos, às vezes, críticos e tudo mais, do contexto da empresa, né? Dos produtos. E aí isso foi criando vínculos também
de confiança e tal. E no fim, a liderança foi começando a se desenvolver. E quando eu vi assim, tipo, beleza, Tu já era um fui forte poder de influência. fui convidado para assumir gerência de produção, depois gerência de engenharia, aí gerência de qualidade, gerência industrial, e a coisa foi acontecendo. Não foi uma coisa que eu nunca pedi, né? Tipo, na verdade, nunca me passou na cabeça esse tipo de situação, né? Se eu olho para trás hoje, eu já desde a época que eu era adolescente, criança com as bandas, fazendo o paralelo que eu comentei antes, né? Eu liderei uma banda da nossa igreja, lá no contexto agora macro, que existe um encontro anual de jovens no Congresso de Jovens. Então, durante o carnaval, existe esse encontro com quase 2.000 jovens. E lá eu fui montando também uma banda devagarzinho. Primeiro era só a banda de base, aí depois veio um coral, aí depois eu peguei um quarteto de cordas, e assim o negócio foi crescendo e chegou em quase 40 pessoas, né? E o pessoal assim ia curtindo muito, porque eu não fazia sozinho, né? Tinha um rapaz que eu me lembro, ele hoje toca na FAB, se eu não me engano, e ele era músico, né? Ele toca viola. E ele foi um dos rapazes que eu falei assim, olha, esse aqui é o teu desafio. Eu preciso que tu me ajude a escrever isso, isso e isso para um quarteto de cordas. E deixei com ele assim, cara, eu tô aqui para te ajudar no que tu precisar. Se tu precisar de algum recurso, tu me avisa que a gente vai desenrolando. Assim, a mesma coisa com o coral de voz. Tinha uma pessoa lá que conduzia os ensaios separados. Depois a gente juntava todo mundo e fazia a bagunça ficar divertida, né? E a banda de base também. Tinha um rapaz muito bacana, que ele era também um músico tecnicamente muito bom. E eu joguei na mão dele assim, cara, tu que vai criar, tu que vai fazer, e eu só tô aqui para te ajudar, né? Tô aqui para te dar os empurrãozinhos só. E assim, na empresa, também eu venho sempre tentando fazer, de deixar os outros fazer, né? Isso é um desafio, porque se trata de abrir mão do teu ego, né? Que é uma parte bastante interessante, porque ninguém vai fazer igual ao teu jeito, né? Ou como tu faria, ou trilhar o mesmo caminho. E muitas vezes vão fazer caminhos muito mais bonitos e muito mais legais e que trazem resultados muito melhores do que talvez o que tu faria, né? É interessante, esse final de semana eu comentei antes, né, que teve a confirmação da minha filha e eu estava envolvido lá também nesse trabalho com a música. E são coisas, como eu falei, que às vezes tu não percebe, né? E aí os pais de alguns dos adolescentes, na verdade a banda é de adolescentes, são adolescentes de 12 anos que estão aprendendo a tocar, né? Estão bem no começo. E eu vou botando eles na fogueira, né? Tem que ensaiar, eu vou puxando as orelhas também, né? Assim, e aí, fica quieto aí, tem que, né, mudar a postura, dando até orientações sobre, olha, a roupa que tu vai usar, vamos cuidar com isso, cuida com aquilo, tem muita brincadeira, precisa ensaiar mais em casa. E alguns pais vieram comentar e agradecer, assim, disse, poxa, como é legal ver, inclusive, isso, e olha só, uma coisa que eu nem percebi que eu fiz, né? Durante lá a música, eu deixava eles puxarem e eu ia perto do microfone, como se eu estivesse dando segurança para eles, assim, ó, eu vou começar junto, mas eu não começava, eu deixava eles puxar, só para eles perceber que, tipo, vocês não estão sozinhos, pode ir, vai seguindo o bonde aí que vai funcionar, entende? Então, de ir entregando, né? E isso é um desafio para mim, até pelo meu tipo de perfil, né? Que meu perfil mais dominante, que eu quero fazer e tal. E aí é um desafio, porque tu percebe que se trata muito mais de tu incentivar, de formar, de deixar os outros performar, e o brilho não tá em ti. O brilho tá nos outros fazer a coisa acontecer, né? E isso é interessante. Essa é a verdadeira liderança, é Isso. você levar as pessoas ao teu redor num nível que elas chegariam, mas não com a velocidade que estão chegando. Não E com a hoje, quando potência, você né? olha os seus músicos, né, que já estão em outros lugares, você pensa, nossa, eu incentivei e eles estão tendo resultados inimagináveis. Sim. E justamente a gente também trabalha com a frase, né? Que a verdadeira liderança acende caminhos. Né? A gente já traz essa frase da outra temporada. O que tu pensa disso? Qual é a tua opinião sobre isso? A verdadeira liderança acende caminhos. Eu acho que é profundo, né? Porque se trata de apagar a tua luz, né? Muitas vezes, de tu entender que o foco não é tu, né? Mas é o outro. E isso tem muito a ver com tu se autoconhecer, o que mexe contigo, né? O que te motiva, o que não te motiva.
e depois, com isso, tu conseguir olhar para o outro e dar a chance ou, de alguma maneira, oferecer essa chance de assim, cara, vai e brilha tu, entende? Tipo, vai e ilumina tu o caminho. Eu tô aqui, eu sou o suporte para tua lâmpada, né? Vamos dizer assim, né? Eu sou só a varinha para tu botar o teu lampião e poder trilhar o caminho, né? E, como eu falei antes, é desafiador, né? Porque às vezes tu vai dizer assim, mas eu ia botar a luz um pouquinho diferente. Eu ia botar a luz mais botar a luz mais para cá, mais para lá. Ou eu ia pedir a cor diferente, ou ia, enfim, né? Mas não se trata disso. Se trata de deixar o outro seguir, né? E tu ser o suporte dele, né? Na verdade, a gente conversou muito sobre isso, né? Durante várias conversas que a gente já teve, sobre a questão do servir, né? Ser servo, né? Liderança tem muito mais a ver, na minha opinião, pelo menos, né? Em relação a tu ser servo do teu próximo para que ele possa fazer o máximo que ele conseguir e facilitar, né? Tu tem que ser um facilitador para a vida do outro. E isso, de novo, se trata de tu tirar o olho e o foco de ti e botar o foco no outro, da empatia, de ver assim, poxa, mas o que eu posso fazer para esse cara brilhar, entendeu? Para ele performar mais, né? Isso Sim. é um... Então, a gente escuta muita humildade na fala dele, né? Eu estava justamente pensando em a gente é muito de Deus isso, você tirar o melhor do outro, né? Por algo que eu faça bem. O Bruno mostra que é uma liderança inspiradora. As Sim. pessoas seguem não pelo que ele fala, mas sim pelo que ele faz, pelo que demonstra, né? E isso é muito legal, porque é realmente a raiz da liderança, né? Sim, Eu acredito que deve ter sido uma criança que liderava todas as suas brincadeiras, né? Porque por perfil dominante, a gente até pode brincar, mas daqui a pouco a gente vai estar brincando do que eu queria. Puxou da frente, deixa eu quero fazer gol. A fila é minha, a bola é minha. Mas conta um pouquinho para nós, Bruno, como é as tuas práticas diárias para se manter em si, porque como líder a gente também entende que é tudo legal, é lindo, maravilhoso, mas tem horas que tira de sério. A gente precisa respirar. E a maturidade vem trazendo justamente esse start da gente estar consciente o tempo todo, né? Quais são as práticas que você tem no seu dia a dia que te mantêm em si e que fazem você respirar? Isso é importante. É importante. Eu sempre tive vontade de voltar para a vida esportiva, vamos dizer assim, né? Na verdade, desde adolescente já eu sempre fui envolvido também com esporte, né? Eu jogava basquete em Blumenau, treinei handebol, basquete, vôlei e também no basquete eu participei da equipe de Blumenau, joguei por alguns anos. Isso foi até meus 17 anos, mais ou menos. Inclusive na época que daí eu me alistei, né, para servir. E eu sempre gostei muito do esporte. E aí eu fiquei um período bastante longo também, longe de uma vida fitness, vamos dizer assim, né? E isso é uma coisa que eu percebi depois que eu retomei, que ajuda muito, né? Eu voltei a praticar esporte e faço academia hoje, né? Isso é uma das coisas que eu coloquei na minha rotina e eu vou fazer. É uma decisão, disciplina. E uma das rotinas que eu tenho, eu acordo bem cedo todo dia. Acordo às 4:30 da manhã. Nossa. Bem cedo. Eu já sempre fui acostumado a acordar cedo, na verdade, até pelos trajetos que eu faço para o trabalho, para ir e voltar, né? Então eu preparo meu café, vou para academia e aí depois o meu dia começa. Aquilo ali é meio que o start do negócio, né? E alguns anos já que eu voltei a fazer isso, os dias ficaram muito mais leves. E eu lembro que no começo eu tentava fazer de noite, né? Depois do trabalho era desastroso, porque ou eu não ia, que eu já estava Cansado. já não queria mais nem saber, eu só queria chegar em casa, sentar no sofá, tomar um banho e acabou. Tipo, desliga o botão que já deu por hoje. E aí eu implementei dessa maneira na minha rotina, que melhorou muito, né? E isso é uma das coisas que fez uma diferença bem significativa. Para um assim. bom dominante, gastar energia de manhã cedo é uma boa estratégia. Isso. O dia já começa mais nivelado, né? Tu já começa mais flat, mais down, assim, já bota para fora de início, né? E, inclusive, isso teve impacto na minha vida pessoal e profissional, até na tratativa, nas conversas com as pessoas, né? Que às vezes tu já vinha assim, já, né, a 1000 por hora, né?
E até a turma brincava que quando eu chegava na empresa com a bolsa, agora eu deixo dentro do carro, né? Mas às vezes eu trazia pra dentro da empresa assim, pô, o alemão já vem a 1000 por hora, já vinha da academia. Imagina quando eu não tava indo. Se eu vim da academia a 1000 por hora, eles falavam isso. Imagina quando eu não tava fazendo, né? E isso é uma coisa que ajuda bastante, né? Cada um tem a sua válvula de escape, né? Cada ser humano é diferente, mas isso para mim é uma coisa que ajuda bastante. E também pela questão saúde realmente, né? Outra coisa que para mim é muito importante, né? Para quem me acompanha, a Suelen, eu sei que me acompanha no Instagram também, é a minha família, né? Eu gosto muito de estar junto, de ter tempo de qualidade com eles, de aproveitar o momento, de passear, de fazer caminhada. Esses dias até minha filha pequena cobrou, pô, pai, faz tempo que a gente não faz trilha, que a gente gosta de, assim, de andar no mato e tal, vai tomar banho de cachoeira e tal, né? E são coisas que a gente gosta de fazer juntos, que desliga, né, o cérebro das outras coisas e te coloca presente ali naquele momento, Sim, tempo junto de com eles. qualidade, né? É estar, não é só o estar junto, né? Mas é o estar presente, né? Viver junto. Eu e a minha filha pequenininha até tava falando assim, poxa, lembra daquela trilha que a gente fez, que a gente precisou passar dentro do rio? Aí ela assim, meu pai, a água tava muito gelada, né? Sim, tava muito gelada. Ela lembra de temperatura, não da Memórias. temperatura exatamente Sinestesia. da água, né? Aham. Mas ela lembra de toda a experiência que a gente viveu quando a gente chegou no poço que era fundo, que, sabe, tipo, Isso deu. vai ficar na memória deles Pra pra vida vida. inteira, né? Mas porque a gente estava realmente junto. A gente passou a trilha junto, né? Não foi só, vamos caminhar e caminha, volta e acabou aquilo, né? Foi estar realmente junto, né? E de vez em quando eles falam de coisas que eu já nem me lembro mais. Eles desenterram algumas memórias assim, poxa, pai, lembra de tal coisa assim, meu, eu não lembro mais. Mas, claro, depois que eles falam, Aí vem, vem Sim. gatilhos, mas né? vem na memória, mas eles lembram disso e isso acontece na empresa também. Várias pessoas já me vieram falar de coisas que já nem lembro mais que eu falei, ou que eu incentivei, ou que eu desafiei, e a pessoa assim, não, mas eu lembro, cara, eu lembro da frase que tu usou, eu lembro do momento, e aí tu começa a perceber daquilo que a gente falou antes, né? De o outro brilhar e aí vem junto assim, as pessoas lembram de como tu fez elas se sentirem, né? Sim, sim. Eu Não ia às vezes do que tu justamente. fez para elas, né? Mas como ela se sentiu com aquilo que tu fez Sim. por elas ou para elas, Eu né? vou pegar esse gancho, né? Porque o Bruno trabalha numa empresa que é meu cliente já há um tempo. E a gente já fez treinamento de equipe, a gente já fez mentoria e já atendi também com mentoria os liderados dele, né? E todos falam muito bem dele no sentido de que como a presença dele impacta aqui na empresa, como a presença dele dá apoio e segurança para todos, né? Então, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho das tuas práticas no dia a dia com a tua equipe, né? Como é que tu faz com os teus liderados, né? Quando surge um BO, quando tá tudo tenso, vem um problema, que estratégias tu usa? Segredo, tô brincando, vou contar. essa Gera, parte. gera aquela Gelou, gelou, né? expectativa, daí ele olha, segredo. A técnica, vamos lá, as técnicas. Na verdade, eu não tenho um método. Eu tenho a situação, né? O que que eu faço com ela, né? Porque cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto e cada pessoa é uma pessoa, né? Para uns tu pode simplesmente dizer assim, cara, vai lá e faz tal coisa que vai funcionar. E para outros tem assim, vem cá, vamos lá junto que eu vou lá resolver contigo, vou fazer esse caminho contigo, e talvez depois tu já consegue fazer ele sozinho. Então, cada situação é uma situação diferente, né? Aí entra um pouquinho da liderança situacional também, que tu vai avaliar a pessoa, o contexto, o assunto, o que envolve tudo aquilo, às vezes até em relação a clientes, né? Se envolve cliente ou não, se são só clientes internos, ou às vezes se é só uma briguinha interna, que também acontece, né? Assim como dentro da família, também acontece na empresa, né? Afinal, a gente passa ali um monte de tempo junto, né? E é natural e esperado que isso aconteça também, né? Então, o que eu procuro fazer é primeiro entender, né? Beleza, como que eu posso te ajudar? Me contextualiza, primeira coisa, me contextualiza o problema. Sábado de manhã, por exemplo, eu recebi uma ligação de uma pessoa da empresa e ele estava muito bravo. E mesmo da minha casa até a Fifner dá 65 quilômetros de distância. A 65 quilômetros de distância, por celular, atendi, acho que era umas 8 e pouco da manhã. Tinha acabado de fazer o café da manhã para minha família, né? E para a gente compartilhar desse momento junto. E aí
ele me ligou. E aí veio o granizo. É, Frente fria veio. não, mas tu vê que interessante que para minha família, como eu trato isso com naturalidade e leveza, não foi um problema, né? Uhum. Foi bacana, assim, porque a gente continuou acontecendo a coisa ali, eu no telefone com a pessoa, tá tudo certo, né? Uhum. E eu não fiz nada, Uhum. eu não fiz nada. Tu Eu só só escutou, ouvi, ouviu. eu só ouvi. Uhum. Ouvi, né? Acho que a gente ficou uns 15, 20 minutos talvez no telefone. Eu ouvi, continuei ouvindo. Aí comentei algumas coisas até para ajudá-lo a pensar se aquilo que ele estava emocionalmente, né, Abalado, abalado abatido. fazia Uhum. sentido ou não, inclusive. Dei algumas sugestões. Olha, eu, no teu lugar, na segunda-feira, quando a gente chega na empresa, eu iria atrás de mais informação, porque tu recebeu a informação de um lugar. Então, fui dando algumas sugestões e orientações baseadas na experiência também de várias coisas que eu já passei. Sugeri isso para ele, né? Terminamos a conversa, Se dissolveu. saiu, acho que Um 5 peso. toneladas das costas dessa pessoa, né? E hoje de manhã, quando cheguei na empresa, encontrei com a pessoa, né? Ele estava com um sorriso no rosto e já tinha conversado com uma pessoa antes de eu chegar, inclusive, para ir atrás de mais informações. E disse assim, tu vais estar aqui, tu não vais estar aqui agora de manhã, porque eu tinha comentado, né, de Uhum. participar aqui com vocês. E aí eu comentei, eu vou estar, né, eu volto para a empresa, mais ou menos tal horário, e depois a gente desenrola junto. Mas se Uhum. tu quiseres fazer sozinho, fique à vontade também, não tem problema nenhum. Tu não precisa esperar por mim. Se tu se Uhum. sentir seguro e quiseres tentar fazer, segue o bonde. Não precisa esperar por mim. Mas se tu quiseres esperar, a gente faz junto, não tem problema nenhum. Aí ele disse, não, deixa comigo que eu vou atrás de uma informação, depois, quando tu voltar, a gente senta para conversar. Nesse meio tempo, antes de sair para vir para cá, eu já vi que ele marcou via Outlook um convite com o texto feedback Aham. para conversar com as pessoas, né? Uhum. Então a gente vai ter hoje à tarde, muito provavelmente, a continuação dessa história. Mas se trata um pouco disso no dia a dia, sabe? Não tem uma fórmula mágica. Não tem, pelo menos no meu entendimento, né? Não tem uma metodologia que tu diz, faça isso que funciona. Porque cada ser humano e situação, naquele dia, no sábado de manhã, quando ele me ligou, eu não tinha talvez muito para fazer a não ser ouvi-lo, né? Uhum. Tipo, até fisicamente eu não estava com ele para ver a reação corporal dele, para ver o rosto dele, o olhar dele, como é que ele Uhum. gesticulava ou não, Uhum. para sentir assim, sabe, Mas tu estava inteiro naquela ligação. na Então, pelo conversa. tom de voz, né? E por tudo que ele É, falou e a disposição para entendê-lo, isso já é a mais importante ferramenta? que é de novo estar presente de verdade, né? Uhum. Sim. A gente A conversou disposição, né? semana passada, se eu não me engano, eu conversei com essa mesma pessoa e mais Uhum. uma outra também, que é supervisora, né, de uma das partes da fábrica, e a gente falou sobre isso, sobre o estar presente de verdade, né, estar ali, de fato, Uhum. né, de corpo, alma e espírito, né, E tu com uma tá intenção positiva, né? De isso, ajudar, né? intencionalmente, né, Uhum. e até eu brinquei com eles e comentei assim, olha, na minha família também acontece isso, porque a gente sentado no sofá, cada um com o seu celular na mão fazendo assim, a gente está no mesmo lugar, mas a gente não está É. junto. Sim. Aí, quando a gente está junto, é o momento em que a gente desliga das outras coisas e olha Uhum. um no rosto do outro e começa a Uhum. contar como foi o dia, o que aconteceu, qual foi o Uhum. desafio, como é que está desenvolvendo o inglês, como é que está isso, como é que está aquilo, Uhum. como é que tá a saúde, qual é o plano do final de semana, o que nós vamos fazer, deixar de fazer. Aí um fala, pois tem aniversário não sei de quem. Aí tem que começar a bolar os planos de como é que vai fazer, porque são Sim. 3, né, para levar, para buscar. E, É uma e logística, é uma empresa por si só. isso, O meu é uma filho diz, a mãe me microempresa. trata igual uma empresa. Mas se a gente parar para analisar, É uma compromisso, extensão. é reunião, é uma receita, extensão. é despesa, é uma É. empresa. É Sim. logística. É uma mini lavanderia, é um mini restaurante, Um mini banco. é isso aí. Às vezes não tão mini, né? E tu só É extrapola, isso. né? Sim. Quando tu É vai pra isso. empresa, tu extrapola. Então, o ouvir, às vezes Uhum. dar a sugestão, ou às vezes até deixar, né? Uhum. Com filho isso também é muito difícil, né? Uhum. Lá em casa, a minha esposa é a mãe, né? Coruja. E eu já assim, cara, deixa aí, deixa. Uhum. E isso na empresa também acontece, né? Às vezes a gente não quer que ele se machuque, não quer que aconteça errado. E agora eu tô passando por um momento, inclusive, de distribuir muitas responsabilidades minhas. E para mim está sendo um desafio, às vezes, ver algumas coisas e dizer assim, beleza, mas eu não posso intervir. Ou não devo intervir. Eu devo deixar a pessoa
passar pela dificuldade. Até porque tem coisas que estão acontecendo que eu já orientei. E cada um vai ter o seu jeito de fazer, ou de analisar, de olhar para a mesma coisa, né? E dizer assim, não, mas eu prefiro ir por esse caminho aqui. Ok, vá por aquele caminho. Inclusive porque talvez funcione. Eu não trilhei ele, mas talvez ele funcione da mesma maneira, né? E em casa isso acontece também com os filhos, né? Sim. E justamente agora, pegando esse outro gancho, tu tá entrando numa nova fase da tua vida profissional, né? Tu já lidera uma equipe grande, né? Tu lidera outros líderes e tu tá ainda formando pessoas para serem líderes, para assumir uma função tua, porque tu vai voar outros Novos desafios. né? Fala um pouquinho pra gente, como é formar outros líderes? É interessante. É interessante, é bem desafiador, né? Porque, de novo, tu tá formando líderes que são pessoas diferentes, né, do Bruno, e que vão ter ponto de vista, perfis diferentes, inclusive, né? E é desafiador porque intencionalmente, inclusive, eu não quero formar cópias. Eu quero formar líderes. E cada um com seu estilo, até porque dentro da empresa existem diversas situações, diversas pessoas, diversos clientes, diversos de tudo. E não existe um modelo só ali que vai funcionar para tudo, né? Sim. E aí é bacana porque para mim está sendo também um trabalho interessante de, poxa, legal, esse cara aqui está indo muito bem aqui, esse aqui, poxa, talvez para essa situação aqui, pô, esse aqui é o cara para fazer isso, entende? Porque se talvez eu trazer a outra pessoa que, até por perfil, né, para essa situação, talvez ela tem mais desafios para desenvolver do que uma outra pessoa, às vezes, que já tem aquilo nato, sabe? Que já tem na veia, que tu não precisa nem se esforçar. Tu só diz assim, ó, olha, a situação é assim. A pessoa diz assim, ah, beleza, deixa comigo. Aí tu vê na hora que a pessoa já entendeu, já sabe o que fazer, que caminho trilhar, e às vezes tu não precisa nem fazer nada. Tu só diz assim, ó, o desafio tá aqui. E a pessoa diz assim, beleza, é meu. E Por segue. isso é tão importante tu entender de comportamento humano, né? Para tu entender os perfis, as pessoas que tu tem na tua equipe, Sim. para poder conduzir então essa equipe e as demandas, né? Conduzi-los, e eu converso com eles. Tem um livro, né, que eu li que chama 5 Linguagens do Amor. É um livro que eu e minha esposa já lemos, e ele, para mim, na verdade, ele não se trata sobre casamento, ele se trata sobre ser humano, né? Para tudo. E é como o ser humano se sente reconhecido, desafiado, motivado, e conhecer sobre o ser humano, né? Sobre linguagem corporal, sobre como cada pessoa se sente motivada, desafiada, o que às vezes para um pode ser um desafio, para o outro olha assim, cara, poxa, Não quero. eu nem quero isso aí para mim, entendeu? Tipo, passa correndo, o cara passa, ele dá a volta lá pelo outro lado e passa o mais longe que ele puder daquilo, né? Então, tu conseguir identificar isso dentro das pessoas é um desafio. Por quê? Porque tu precisa se relacionar. E para relacionar, tu precisa de tempo. E tempo de qualidade. Não o tempo de simplesmente tu estar numa coisa metódica e mecânica, né? Por exemplo, lá na empresa a gente tem o que a gente chama de meeting, que nada mais é que o one-on-one, né? A conversa ali de líder e liderado diretamente. E esse momento, ele é um momento bacana, por quê? Porque é um momento que não é só para tu seguir uma lista de tarefa que a pessoa tem lá. Isso também precisa ser feito, né? Mas isso pode ser feito com ferramentas que a gente tem hoje em dia, inclusive, que facilitam a nossa vida um monte. Mas se trata mais de estar junto, estar presente, ouvindo as dificuldades, compartilhando, às vezes, alguma coisa que tu observou e percebeu de maneira sincera com a pessoa, sabe? De ela perceber que tu tá preocupado com ela, com aquilo que tu tá falando para ela, é assim, cara, eu tô te falando isso porque eu quero o teu bem. Eu quero que tu aprenda, talvez, a observar, ou que tu aprenda a lidar com essa situação, e eu tô aqui para poder te dar suporte para isso, né? Então, esse momento da relação líder-liderado, e isso também acontece no contexto familiar, social, com outras coisas, né? Ele é importante porque ele cria vínculos, e aí com esses vínculos vem confiança, e aí a coisa desenrola naturalmente, tu não precisa forçar algo. Não é aquela liderança, como tu comentou no começo, imposta, né? Que na verdade se trata mais da chefia, de tu simplesmente cobrar pela lista de tarefas, né? Sim, beleza, prazo e isso e aquilo, e ali acabou, entende? Eu costumo dizer que meta é um monte de métodos que levaram a gente chegar ali, né? Só que para esses métodos, para esses processos, tem ferramentas, tem checklists, qualquer um aplica.
Agora, Isso mesmo. você parar, como aqui no Mais Consciência, a gente fala muito sobre presença, propósito, autoconhecimento. E ouvir o outro é que faz toda a diferença. Com certeza. E além disso, uma outra coisa que a gente percebe também na fala do Bruno é o quão seguro ele é da capacidade dele de ser apoio para o outro. Por isso que o líder precisa confiar nele, né? Tu percebe isso em ti? O quanto tu se sente seguro para conduzir pessoas? Eu preciso perceber mais. Na verdade, isso é um desafio para mim, inclusive, né? Não no sentido de confiança, mas eu diria mais ligado ao conceito de talvez humildade, sabe? Inclusive de alguma maneira não permitir que isso se torne algo assim, de eu achar que eu sou especial ou sou alguém diferente, né? Pelo motivo de talvez ajudar pessoas ou de direcionar. Eu acho que eu estou simplesmente fazendo o que eu tenho que fazer. Não é nada, eu não estou fazendo nada de especial, eu estou fazendo aquilo que um ser humano normal já deveria, na minha opinião, né? Nós, enquanto seres humanos, deveríamos de fazer, de incentivar, sabe, de orientar, de tratar com carinho, apesar de ser desafiador, porque eu também falho nisso, não sou perfeito, né? Sou um ser humano normal, como eu falei, tenho as minhas emoções, tenho as ligações nervosas, tudo que acontece corre sangue do mesmo jeito. Mas de perceber, minha esposa fala muito isso pra mim, né? Ela fala assim, meu, tu percebe o que tu faz, o que tu fala? Assim, eu olho pra ela assim, não. Mas se tá funcionando e tá trazendo frutos positivos, cara, pra mim tá tudo certo, entende? Eu costumo dizer que sou normal, mas faço coisas que seres humanos normais não fazem. É tipo Talvez isso. seja sobre isso. Que é muito nato, sem né? nem perceber, né? E tem uma coisa que nós líderes que temos resultados exponenciais, como por exemplo, tudo que você contou isso pra gente hoje é um resultado fora da caixa, é ouvir os outros. É você gostar do outro, é você gostar de trabalhar Ter com uma pessoas. preocupação genuína com as pessoas, né? E quando você atende uma ligação, você se preocupou em saber qual era o estado da pessoa. Não era nem só o que ela tinha para te falar, mas tom a da gente não voz, do sabe o alô. que ela viveu, o que aconteceu com ela até ali, o que despertou nela. Isso é um gatilho de quanto tempo? Então, às vezes, porque muitas vezes toca o telefone, a pessoa tá esbravejando do outro lado e eu penso, meu Deus, será que é só eu que tô tratando com naturalidade? Será que é porque é a minha experiência? Será? Não, é realmente um momento. E quando a gente se coloca a serviço do outro, como você falou muito sobre isso, você entende isso. E fica mais leve, né? Eu vou aproveitar então e já vou fazer uma propaganda, vou te presentear. Esse aqui é o livro Disruptivo, é um livro onde eu sou coautora, depois vou fazer Muito obrigado. uma mensagem para você. Isso mesmo. Ele é um livro onde temos 34 empresários que pensaram fora da caixa, da curva, tomaram decisões que de forma disruptiva tiveram resultados nas suas áreas. Eu falo muito, meu capítulo é o 18, sobre desenvolvimento humano e sobre como a pluralidade de áreas, porque também tenho uma formação na área da saúde, mas me dediquei a outras áreas também, porque pessoas é isso. A gente não tem uma formação, não tem uma área específica. Então, quanto mais a gente entende de outras áreas, mais fácil fica para conduzir isso. E é incrível, porque ele veio de uma área técnica, né? Mas com um servir muito forte, e foi isso que formou a liderança dele, que impacta tantas pessoas. Eu sou prova disso, porque eu conheço muitos dos liderados dele, né? E ele tá ali trilhando uma trajetória profissional que vai crescer cada vez mais, né? Muito bem. Então é incrível, né? É uma honra colocar na mão de um disruptivo o livro Disruptivo. Muito É obrigado. uma honra. Então, para a gente já ir fechando, eu queria então uma última pergunta, Bruno. Qual que é a tua sugestão ou conselho para quem está aí iniciando na jornada da liderança, né? Não sabe às vezes por onde começar, se sente um tanto perdido. Como então colocar esse servir, né? Como acender caminhos através da liderança? Conselho para quem está começando. Olha, um conselho interessante, até baseado no que tu comentou agora, se sente às vezes um pouco perdido, né? Tem a famosa frase de que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? E isso tem a ver com autoconhecimento, né? Com a pessoa se conhecer, quais são as suas habilidades, quais são as suas fraquezas enquanto pessoa e profissional para se conhecer e desenvolver isso, inclusive, né? Eu diria que talvez o principal, de imediato, seria a pessoa estar disposta e se permitir se conhecer, de verdade. Ela estar disposta a olhar para dentro e ver
o quão boa ela é em algumas coisas, o quão ruim ela é em algumas coisas, né? E ela se enxergar como um ser humano de verdade, um ser humano que falha, que não é perfeito, que magoa os outros, que, enfim, que é normal, né? Porque com isso eu entendo que as coisas começam a vir naturalmente. Porque daí ela começa a ver que ela é igual a fulano, a Beltrano, e aí ela começa a ver, poxa, eu também tenho algumas dificuldades, às vezes até as mesmas que alguém está passando, e eu posso de alguma maneira talvez ajudar, porque como eu já comecei a me conhecer, estou trabalhando dentro de mim mesmo, isso vai ser só uma consequência para Transborda, né? ajudar o outro, né? E aí a coisa começa simplesmente a se alastrar sem tu mesmo perceber, sabe? Eu acho que talvez se trata muito do autoconhecimento e de estar disposto a isso, sabe? De permitir ser trabalhado, né? E aí depois o trabalho, talvez para os outros, acontece Naturalmente, né? naturalmente. Quando fala de autoconhecimento no podcast do Mais Consciência, você quer vir mais uma vez? É música para os nossos Ai, ouvidos, que né? legal, que legal, é muito Ai, bom. E é importante também a gente lembrar que esse podcast, hoje ele acontece por conta de algumas empresas que estão acreditando no nosso potencial. E uma delas é a Schirman Consult, que é uma empresa que desperta o poder da liderança, né, de transforma negócios e pessoas, e é onde nós buscamos encontrar a estratégia junto com o propósito. Então, trazemos isso para dentro dos negócios. E a outra empresa é a Potencializar Treinamentos, que tem a intenção de despertar o potencial humano através de palestras, treinamentos, mentorias, para que a gente realmente seja aquilo que a gente nasceu para ser. Então, para ir finalizando, a gente quer agradecer imensamente, foi um prazer te ter aqui, uma honra, Bruno, muito, muito obrigada. E a gente quer te deixar a lembrança, o presente do Mais Consciência, por favor, Olha. né? Que é bem proposital, é justamente para você continuar acendendo caminhos. Muito obrigado. Eu agradeço bastante a oportunidade também de poder compartilhar, né? Mesmo fazendo isso, talvez no dia a dia, com as pessoas que estão próximas, né? É bacana participar de algo que talvez possa atingir outros de maneira, né, digital, e que outros às vezes possam assistir e talvez se motivar e despertar às vezes aquele empurrãozinho que estava faltando, de parar para pensar a respeito desse tema, né, de liderança. Até porque na nossa vida eu também tive as minhas referências, os meus líderes, e foram pessoas que ajudaram a moldar também o meu entendimento de muita coisa, né? E às vezes, sem saber quem tu vai impactar muitas vezes, né? Sim. Mas de saber que talvez isso é possível, né? Ainda mais com a tecnologia toda que a gente tem hoje, é bacana. Se torna exponencial, né? Porque talvez são pessoas que vão ter a oportunidade de impactar a vida de outras, e assim a coisa vai... E assim se multiplica. Muito bom. Muito obrigada, gratidão por dividir esse momento e uma parte da sua vida conosco, uma pequena parte Fragmento. de tantos grandes resultados. Suelen, mais uma vez, obrigada por Eu estar que comigo agradeço. nessa jornada, acendendo caminhos e mostrando para o mundo líderes É como isso aí. o Bruno. E você aí, continue, compartilhe, continue assistindo, é uma honra. Mais consciência, por favor. Mais consciência, por favor.